Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo nas fontes. Uhum, e hoje o assunto é denso. Temos muita coisa para analisar. Com certeza. A nossa missão hoje é desvendar uma teia super complexa de eventos. Vamos focar nos últimos 200 dias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo. E o nosso ponto de partida é ontem, né? 24 de março de 2026. Exato. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, o STF, concedeu a ele 90 dias de prisão domiciliar humanitária. E para montar esse quebra-cabeça todo, a gente reuniu um material bem vasto. Sim, pegamos reportagens fresquinhas da BBC News Brasil, do G1, da CNN Brasil e do Infomoney. Além de um contexto histórico bem detalhado que a gente extraiu da Wikipédia sobre a carreira dele, sabe? Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, acho que a gente precisa fazer uma pausa importante aqui. É fundamental. O material que a gente vai discutir hoje é, extremamente sensível. Muito sensível e polarizado. Então, para quem está acompanhando a gente agora, queremos deixar absolutamente claro que nós não tomamos partido. De jeito nenhum. O nosso objetivo aqui não é endossar a visão de esquerda nem de direita. Perfeito. A ideia é puramente relatar os fatos de forma imparcial. A gente vai olhar para as decisões judiciais e para os eventos históricos que estão nas fontes. Só os fatos, tentando entender o cenário como um todo. Certo, vamos entender isso parte por parte, então. Para entender a decisão de ontem, a gente precisa olhar para trás, para o dia 13 de março de 2026. Isso foi quando ele deu a entrada na UTI do Hospital DF Star, lá em Brasília. Exato, ele estava com uma broncopneumonia bacteriana nos 2 pulmões. Nossa, e pelas fontes, o quadro era bem grave, febre alta, queda de oxigenação, uma fragilidade imunológica bem grande. E foi exatamente esse laudo, essa emergência, que o ministro Alexandre de Moraes usou para basear a decisão de ontem, né? Sim, a concessão dos 90 dias num condomínio fechado para ele se recuperar. A gente está falando de um paciente de 71 anos, afinal. Mas as regras continuam bem rígidas, tipo, ele não tá solto por aí. Ah, nem um pouco. As condições são bem estritas. O uso da tornozeleira eletrônica foi mantido, por exemplo. E tem a proibição total, total mesmo, de uso de redes sociais ou celulares. Nem o WhatsApp, nada. E ele também não pode se comunicar com outros investigados. E esse é um ponto crucial, nem mesmo através de terceiros. Nossa, bloqueio total de comunicação. E as visitas? Só para familiares diretos e para os advogados. E um detalhe importante, a PGR apoiou essa medida. A Procuradoria-Geral da República apoiou. Uhum, exatamente, o que mostra a gravidade fisiológica da coisa, sabe? Caramba. É. É como se o filme fosse pausado por uma emergência médica, né? Tipo isso. Mas o relógio da justiça continua correndo lá no fundo. O que me levanta uma dúvida. Qual? A prisão domiciliar anula aquela condenação pesada de 27 anos e 3 meses? O que é fascinante aqui é que não. Não anula e não reduz a pena. Sério, nenhuma redução? Nenhuma. É uma pausa estritamente humanitária, temporária. O Moraes deixou claro que vai ter uma nova perícia depois desses 90 dias. Entendi. E olha só que interessante. O sistema prisional na Papudinha chegou a oferecer mais de 140 atendimentos médicos antes dessa internação. 140. Nossa, pois é. Tentaram segurar ele lá ao máximo. Mas a evolução para a UTI exigiu essa mudança temporária só para preservar a vida mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a saúde dele estava tão frágil e já tinha todo esse histórico médico, por que o STF foi tão resistente, negando o pedido de domiciliar no começo de março? Ah, então. Essa é a grande questão. E a resposta está lá em novembro de 2025. Exatamente. Dia 22 de novembro, mais especificamente. Isso, logo depois da condenação em setembro. Eu lembro de ler isso nas fontes e ficar meio incrédulo. 8 minutos depois da meia-noite, né? Esse episódio é quase um roteiro de filme. Ele tentou romper a tornozeleira eletrônica. Com um ferro de solda. Sim, e a justificativa que a defesa deu foi super inusitada. Foi uma questão de remédio, não foi? Isso, o uso combinado de pregabalina, que é para dor, com sertralina, um antidepressivo. Entendi. Isso deu algum tipo de reação? A alegação foi que causou paranoia e alucinações. Ele acreditava que a tornozeleira tinha uma escuta clandestina dentro dela. Nossa.
É como puxar um alarme de incêndio disparado de propósito num teatro lotado, sabe? Como assim? Cria um caos total e destrói a confiança. Eu te pergunto, como a justiça reage a um réu que justifica a quebra de uma cautelar com um surto medicamentoso? Isso levanta uma questão importante sobre o risco de fuga, e o cumprimento de medidas. O STF usou exatamente esse evento para apertar o cerco. E piora, né? Porque não foi só ferro de solda. Não mesmo? No mesmo dia, o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, convocou uma vigília na porta do condomínio. O que gerou aquele temor gigante de tumulto e de uma possível fuga. O que levou o Moraes a decretar a prisão preventiva na Polícia Federal de imediato. E foi quando ele foi para aquela cela de 12 metros quadrados na PF. Isso, uma cela bem parecida com a que o atual presidente Lula usou no passado. Mas ele não ficou muito tempo lá. Não, em janeiro de 2026 ele teve uma queda nessa cela. É um traumatismo crânioencefálico leve, segundo as fontes. E por causa disso, transferiram ele para uma cela bem maior de 64 metros quadrados no 19º Batalhão da PM, a famosa Papudinha. Entendi. Mas voltando àquela quebra de confiança do ferro de solda, teve também a história do uso de terceiros, né? Para burlar a proibição das redes. Exato. O STF pegou o uso de aliados políticos, como o deputado Nicolas Ferreira, para enviar mensagens. Ah, então ele não precisava do celular na mão dele para continuar ativo. Exatamente. A confiança institucional foi totalmente quebrada. Por isso que a concessão agora, de março, é vista só como uma exceção fisiológica, sabe? Não tem nada de político nisso. Faz sentido. Mas essa tensão toda entre o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal não nasceu do nada. Com certeza não. A condenação por tentativa de golpe de Estado é tipo o ápice de um histórico enorme de embates. O que a gente vê no contexto mapeado para a Wikipédia. O planejamento contra o Estado Democrático de Direitos, ataques frequentes às urnas. E vai mais longe. As fontes citam a admiração declarada dele pela ditadura militar. Os elogios a figuras bem controversas como Carlos Alberto Brilhante Ustra. Isso. Sem falar nos atritos constantes com a imprensa, disseminação de fake news. E, claro, o ceticismo fortíssimo durante a pandemia. A história do kit Covid, tudo que rolou na CPI. Sim, a CPI da Covid. Mas olha, uma coisa me chamou muita atenção nas fontes. O quê? Tem um paralelo histórico ali que é intrigante. Você diz sobre a Operação Beco Sem Saída? Essa mesma. Peraí, as fontes mencionam que ele já havia sido preso nos anos 80 por causa de um artigo e um plano militar. A história está se repetindo. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê um certo padrão. Em 86, ele foi punido militarmente por essa operação. Que era uma tentativa de explodir bombas em quartéis para pedir melhores salários, né? Exato. E hoje, olha só a ironia, o Superior Tribunal Militar, o STM, está avaliando a perda da patente dele de capitão justamente por causa da condenação atual. Caramba, 40 anos depois o STM volta a julgar ele. E, de novo, para quem está ouvindo, a gente só está traçando os paralelos que as fontes documentam. É um padrão de comportamento de confronto com as instituições, seja o Exército lá nos anos 80, ou o STF e a ciência agora. E a condenação de 27 anos é vista pelas instituições como a culminação disso tudo. Então, o que tudo isso significa? Como assim? Para quem busca entender o Brasil hoje, não se trata apenas do destino de um homem, certo? Tem um tabuleiro político inteiro congelado aí. Ah, sem dúvida. O impacto no cenário político é brutal. A gente tem consequências imediatas operando agora. Tipo a inelegibilidade dele por 8 anos. Isso. E não podemos esquecer da suspensão financeira. Verdade. O Partido Liberal, PL, suspendeu as funções dele de presidente de honra. E junto com isso foi cortado aquele salário de R$46 mil por mês. Nossa, é um golpe e tanto. Estamos assistindo a um vácuo de poder gigante na oposição. Com certeza. É tipo um jogo de xadrez onde o rei está imobilizado dentro de casa. E enquanto isso, o jogo continua correndo lá fora. A direita está tentando se reconfigurar. É o que a gente vê com aquela carta onde ele sinaliza apoio à candidatura do filho. O Flávio Bolsonaro para a presidência em 2026. Isso. Mas, em paralelo, tem uma outra movimentação acontecendo, não tem? Tem sim. Aliados estão avaliando que a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, poderia tentar resgatar o que eles chamam de Plano Tarcísio. Ah, passar o bastão para o Tarcísio de Freitas durante esse período de prisão domiciliar. Exato. E sabe o que eu acho mais impactante nessa leitura política? O quê? O silêncio forçado.
a proibição do uso das redes sociais. Porque as redes sempre foram a principal arma política dele, né? Totalmente. Retirar isso transfere todo o poder de articulação para terceiros e gera essa disputa interna na família e no partido para ver quem herda esse capital político todo. É uma briga de bastidores fortíssima acontecendo agora mesmo. Caramba! Bom, a gente deu uma volta imensa aqui hoje, recapitulando muita coisa. Foi uma jornada e tanto. Sim, fomos daquela condenação severa de 27 anos para celas pequenas da Polícia Federal. Passamos pela queda, a papudinha, o surto bizarro com a tornozeleira na madrugada. Até chegar esses 90 dias de respiro médico agora, sob uma vigilância estrita na casa dele. Mas tem um detalhe que eu acho que a nossa audiência precisa ficar pensando depois que a gente terminar aqui. Manda. O verdadeiro teste institucional não vai ser a recuperação dos pulmões dele nesses 90 dias. Não. Não. A grande questão é, o que vai acontecer no 91º dia? Nossa, é verdade. Se a perícia disser que ele está saudável... Se os médicos confirmarem a saúde dele, a lei diz que ele tem que voltar para o regime fechado. E aí? Será que o retorno para a cadeia pode gerar uma nova explosão social nas ruas? Ou será que esse longo silêncio digital, sem redes sociais, vai ter enfraquecido definitivamente a capacidade dele de mobilizar o pessoal? É a pergunta de $1 milhão. Com certeza. O tempo vai dizer. Bom, agradeço muito a companhia de quem nos ouve até aqui. Foi um prazer destrinchar tudo isso com vocês. Sempre lembrando para quem acompanha a gente que o conhecimento profundo e imparcial é a nossa melhor ferramenta contra a desinformação. Até a próxima.